queridos e queridas. Eu queria desejar a vocês, primeiramente, um Feliz Natal. Espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso e que tenham um ano novo cheio de conquistas e realizações. Eu sei que nós estamos um pouco atrasados com o nosso conteúdo, porque eu acabei me enrolando com os preparativos para o Natal, mas a gente já está se adiantando, tá bom? Nesse bloco de conteúdos, nós vamos tratar de ética e filosofia política. A ética é um ramo de estudos que diz respeito ao indivíduo, a como reger a sua vida, as suas condutas, enfim, ao indivíduo por ele mesmo. A política já é uma área que se dedica à relação do homem com o outro, à vida em sociedade. O primeiro autor que nós vamos estudar, Aristóteles, ele acredita que o homem é um animal político por natureza e que é natural do homem conviver em sociedade. Veja bem, a abelha é um animal sociável porque ela vive em colônia. Já o homem é um animal político porque ele cria políticas, ele se relaciona com os outros através das suas formas de lidar, as formas de viver e as suas condutas. A palavra ética vem do grego ethos, que significa conduta, tá bom? Aristóteles nasceu em 384 a.C., ele foi discípulo de Platão e ele foi professor de Alexandre o Grande. Ele foi um personagem central da história da filosofia e um dos primeiros a se dedicar exclusivamente ao estudo da ética, que já tinha sido tematizada por Platão, mas não especificamente em si. Aristóteles fez a divisão da filosofia conforme nós a conhecemos hoje, através das divisões de suas obras, que ele tinha uma obra específica dedicada a cada tema: ética, estética, metafísica, política. Inclusive, o que nós conhecemos hoje como metafísica só existe assim porque foi o livro que foi colocado depois do livro sobre a física, entende? E aí, metafísica significa além do físico, ou seja, o que vem depois da física, porque meta em grego significa para além de, na verdade. Na sua ética, Aristóteles buscava analisar como o homem poderia chegar à felicidade por si mesma. E ele vai fazendo um longo estudo analisando esse processo. Ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, que eu vou colocar para vocês em PDF, para vocês darem uma olhada, assim como alguns artigos especificando e apontando os problemas nesses textos, para vocês poderem ler e reconhecer as problemáticas apontadas no texto do próprio autor, ok? Então, Aristóteles vai analisar e vai chegar à conclusão de que a felicidade é algo que você realiza na prática, quando você realiza uma ação que tem a finalidade por si mesma, não visando uma outra coisa. Se eu trabalho visando o lucro, eu não estou fazendo o trabalho visando o trabalho como fim em si mesmo, mas ele acaba servindo como um meio para uma outra finalidade. Ele vai ter a finalidade que não está nele. Se eu leio um livro porque eu gosto de ler um livro, porque eu estou interessada no conteúdo daquele livro, o livro vai conter uma finalidade em si mesmo. Mas se eu leio o livro para passar na matéria, o livro vai servir como um meio para atingir o fim, ok? Ele vai, no final das suas conclusões, perceber que a felicidade não é um contexto abstrato, não é um ente ideal, não é uma propriedade, mas é um exercício que se realiza cotidianamente. Então, para Aristóteles, o objetivo da sua vida é ser feliz. E você faz isso através de ações que te façam feliz. E ações que se justifiquem e que tenham a finalidade em si próprias. Porque, para Aristóteles, você tem que exercer essa felicidade através das suas ações e através das suas escolhas. E ele vai acreditar que um dos princípios reguladores das nossas atitudes deveriam ser a mediania. Tipo, não ser uma pessoa que dê demais, porque senão você vai acabar caindo no vício, e não ser uma pessoa que não dê, que guarde tudo para você. Mas ele acredita que os fins têm que ser regulados, que as suas ações têm que ser mediadas pela sua razão e para que possam ser ações que fiquem na mediania,
que não pequem nem pela falta, nem pelo excesso. Entende? Ou seja, para que um homem seja virtuoso, ele não vai só simplesmente ser virtuoso essencialmente, mas é necessário que ela realize essa virtude através da escolha e da adoção de ações virtuosas ao longo da sua vida. Certo? Afinal, por exemplo, se eu quiser ser uma boa tocadora de guitarra, o que eu preciso fazer? Eu preciso exercer o tocar guitarra todos os dias, ensaiar e praticar o tocar guitarra até que eu me faça uma boa tocadora de guitarra. Ou seja, para que eu seja uma cidadã virtuosa, é preciso que eu vá exercer ações virtuosas mediadas pela minha razão, de forma que eu não haja nem excessivamente para um lado, nem excessivamente para o outro, mas que eu consiga agir de forma equilibrada para adotar o exercício de boas razões. Afinal, é através do exercício que você vai atingir a felicidade, que seria o telos. O que é telos? É objetivo, é uma palavra bonita que os filósofos usam para objetivo, para a sua vida, uma finalidade, certo? Uma finalidade não no sentido de fim final, mas de fim objetivo, como eu havia falado. Ou seja, a ética aristotélica ela é guiada pela mediania e ela tem como objetivo final você atingir a felicidade através da prática de exercícios cotidianos que te tornem pessoas virtuosas, pessoas equilibradas, que vão fazer com que você seja feliz no final da sua vida. E como que você é feliz? Você fazendo coisas que possuam um fim em si mesmo, não que sejam meios para que você atinja outro fim que não esteja nelas, ok? Eu sei que ficou confuso? Ficou confuso. Então eu vou colocar uns textos para vocês, de forma que fique menos confuso e fique claro o que eu tô querendo dizer, tá bom? Aí vocês podem ler, tanto nos textos do próprio Aristóteles, quanto nos textos dos comentadores. Assim, eu vou seguir posteriormente entrando na filosofia política e depois, mas eu vou entrar na filosofia política com Hobbes. Depois a gente vai voltar para uma ética mais contemporânea, mais moderna, que é a ética kantiana, ok? Mas a gente vai começar fazendo uma análise da ética aristotélica, depois vamos para a ética kantiana um pouquinho mais para frente, semana que vem, e aí a gente vai poder ter uma noção da comparação das duas, certo? E vamos entender com isso também que todas elas estão circunscritas nos seus tempos. Assim como uma ética aristotélica, ela vai estar lá numa discussão com Platão, por exemplo, que vai acreditar em ideias inatas, ok? Que Platão vai acreditar em quê? Que o belo existe por si mesmo. E que o que a gente vê por aqui é uma coisa bela, que o belo vai se mostrar através de coisas belas, mas a gente não vê o belo em si mesmo, porque o belo em si mesmo é inatingível. A gente vê uma expressão do belo. Já o Aristóteles vai ter outra forma de compreender. Ele vai dizer que o ser se mostra em múltiplos aspectos, certo? Porque a gente não tem acesso ao belo em si, mas a gente tem acesso a coisas belas por onde o belo se mostra. Esse belo em si, que Platão acredita, ele não está no mundo, ele não está aqui, ele está fora do mundo. Aristóteles já vai meio que dar uma virada e ver as coisas um pouquinho de outro jeito, tá bom? Eu vou colocar uns vídeos e uns textos para vocês poderem se situar melhor, tá? Cito Aristóteles. Retornemos à nossa investigação e procuremos determinar, à luz deste fato, de que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem. Quais afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação? Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser este fim a felicidade, e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do mesmo modo que os sábios. Os primeiros pensam que seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras, muito embora discordem entre si.
Ora, alguns têm pensado que, à parte esses numerosos bens, existe um outro, que é autossubsistente e também é a causa da vontade de todos os demais. Voltemos novamente ao bem que estamos procurando e indaguemos o que é ele, pois não se afigura igual nas distintas ações e artes. É diferente na medicina, na estratégia e em todas as demais artes do mesmo modo. Que é, pois, o bem em cada uma delas? Essa é a pergunta que Aristóteles está se colocando. Evidentemente, aquilo em cujo interesse se fazem todas as outras coisas. Na medicina é a saúde, na estratégia é a vitória, na arquitetura uma casa, em qualquer outra esfera uma coisa diferente. E em todas as ações e propósitos é ele a finalidade, o bem. Pois é tendo-o em vista que os homens realizam o resto. Por conseguinte, se existe uma finalidade para tudo que fazemos, essa será o bem realizável mediante a ação. E se há mais de uma, serão os bens realizáveis através da ação. Nesse sentido que eu disse para vocês agora há pouco, que o sentido da ação está em bem realizar esta ação por ela mesma, sem que haja uma outra finalidade que não esteja nela, para a qual ela seja um meio, mas a ação que você está realizando tem que ser a própria finalidade do realizar. Mas procuremos expressar isso com mais clareza ainda, já que evidentemente os fins são vários e nós escolhemos alguns dentre eles. Segue-se que nem todos os fins são absolutos, mas o sumo bem é claramente algo de absoluto. Portanto, se só existe um fim absoluto, será o que estamos procurando. Chamemos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo. Eu vou ler de novo isso. Portanto, se só existe um fim absoluto, será o que estamos procurando. Chamemos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de outra coisa. Foi o que eu acabei de dizer, certo? Ora, esse é o conflito que preeminentemente fazemos da felicidade. Esse é o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. E é ela procurada sempre por si mesma e nunca com vista em outras coisas. Ao passo que a honra, o prazer, a razão de todas as virtudes, nós de fato escolhemos por si mesmos. Pois ainda que nada resultasse daí, continuaríamos a escolher cada um deles. Mas também os escolhemos no interesse da felicidade. Então, se você quer ser um homem virtuoso, não é a virtude por ela mesma. Você quer ser um homem virtuoso para ser feliz. Se você quer ser um homem rico, você não tem interesse no dinheiro pelo dinheiro, mas você tem interesse no dinheiro tendo em vista a felicidade, certo? É isso que o Aristóteles está tentando dizer pra gente aqui. Mas também os escolhemos no interesse da felicidade, pensando que a posse deles nos tornará felizes. A felicidade, todavia, ninguém a escolhe tendo em vista algum desses. Nem, em geral, qualquer coisa que não seja ela própria. A felicidade é, portanto, algo absoluto e algo autossuficiente, sendo também a finalidade da ação. A felicidade tem a sua finalidade nela mesma. Mas dizer que a felicidade é o sumo bem talvez pareça uma banalidade, e falta ainda explicar mais claramente o que ela seja. Tal explicação não ofereceria uma grande dificuldade se pudéssemos determinar primeiro a função do homem, pois assim como para um flautista, um escultor ou um pintor, e em geral para todas as coisas que têm uma função ou atividade, considera-se que o bem e o bem feito residam na função, certo? Para o pintor, para o escultor, para todos os trabalhadores e pessoas que fazem coisas, em geral, para todas as coisas que têm uma função ou atividade, considera-se que o bem e o bem feito residem na função. Ou seja, se eu sou uma tocadora de guitarra, o bem tocar guitarra está no próprio ato de tocar guitarra, porque é só tocando guitarra que eu me torno uma boa tocadora de guitarra. Ou é só tocando guitarra que eu me torno tocadora de guitarra, em última instância, ok? O bem feito reside na função. Ora, se a função do homem é uma atividade de alma, que segue ou que implica um princípio racional, se realmente assim é, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, com a melhor e mais completa. Mas essa parte é importante.
a conclusão do Lzinho. Mas é preciso ajuntar numa vida completa, porquanto uma andorinha não faz verão, nem um dia tão pouco. E da mesma forma, um dia ou um breve espaço de tempo não faz um homem feliz e venturoso. Ou seja, um homem feliz é um homem que teve muitos momentos, que viveu uma vida feliz, que viveu uma vida virtuosa e que passou a maior parte do tempo dele realizando as ações de forma feliz, como possuindo um fim em si mesmo. Não é bonitinho?